Olá a todos, estamos aqui para dar continuidade à nossa aventura com a eletricidade. Como de costume, vou chegando e a nossa aventura de hoje vai ser com um problema. O enunciado dele diz o seguinte: duas esferas condutoras com raios R1 e R2, 100 centímetros e 25 centímetros, R1 maior que R2, foram carregadas com cargas Q1 e Q2, respectivamente, por meio de baterias com tensões V1 e V2. Em seguida, essas esferas foram ligadas por um fio condutor e nessa nova situação houve uma redistribuição de cargas de modo que, após o equilíbrio eletrostático, cada uma delas ficou carregada respectivamente com cargas Q1' e Q2'. O que eu quero? V1, V2, Q1', Q2'. É isso. Não tem nada demais aqui. Esse problema, na verdade, ele fecha o assunto de potencial elétrico e abre espaço para o próximo capítulo, que é o capítulo de corrente elétrica. Beleza? Então vamos dar uma olhada nesses números aí e ver como é que a gente faz para resolver esse problema no contexto que nós temos agora. Eu vou começar fazendo uma avaliação desses números que estão colocados aí, para a gente poder usá-los como referência e, a partir desses números, tirar as conclusões aí que vão levar à solução do problema. Então, a primeira coisa, o que nós sabemos sobre potencial elétrico? Ele está falando aí que ele pegou duas esferas com raios R1 e R2 e carregou com baterias com tensões V1 e V2. Olha como é que a coisa vai funcionar. Então, o que a gente tem aqui, olha aí, é uma esfera. Você vê que eu desenho muito bem. Uma esfera, e essa esfera tem um raio aí R1. Vamos supor que essa esfera maior aí, esse raio R1 dessa primeira esfera aí é um raio de 100 centímetros. Então é isso que a gente colocou aí. 1 metro de raio, né? É isso que está escrito aí. E aí, por um meio de uma fonte externa, a gente vai carregar essa esfera com uma carga elétrica de 100 nanocoulombs. Beleza? Então, pessoal, aí já até enfatizando aqui muito mais do que solucionar o problema, esse exercício é uma aula introdutória para o próximo capítulo, beleza? Por isso que eu vou detalhar aqui a ponto da gente encerrar o capítulo anterior e poder avançar. O primeiro detalhe que nós temos que perceber aqui é que as cargas devem se distribuir na superfície externa da esfera, mesmo que essa esfera seja maciça. Se essa esfera é condutora, não interessa se ela é oca ou se ela é maciça, as cargas vão se distribuir e se posicionar na parte mais externa da esfera. Por que isso vai acontecer? Porque as cargas elétricas, supõe aí cargas positivas, que não botou sinal, imagino que seja positivo, carga positiva. As cargas, elas devem se repelir. E como a esfera é condutora, elas conseguem passear livremente, elas conseguem se mover livremente ao longo de toda a estrutura da esfera. Então é esperado que, já que carga positiva repele carga positiva, que as cargas vão se repelir e ficar o mais longe possível umas das outras. E esse mais longe possível significa ocupar a superfície externa da esfera, mesmo que ela seja maciça, mesmo que ela seja oca, beleza? Elas vão ficar na face mais externa da esfera. Beleza? Dito isso, então está aqui a primeira esfera. A gente viu o conceito de potencial elétrico, a gente viu até a fórmula do potencial elétrico, que era K vezes a carga dividido pela distância. Ora, se as cargas estão posicionadas na superfície externa, para esse caso especial, a gente fala sobre o potencial da esfera. Por que a gente fala no potencial da esfera? Primeira coisa que eu falei aqui, e nós aceitamos. As cargas vão parar na superfície externa da esfera, porque esse é o modo em que elas se repelem ao máximo. Se esse é o modo em que elas se repelem ao máximo, significa que esse é o modo de menor energia potencial da esfera carregada. Ora, se eu coloquei cargas elétricas nessa esfera e essas cargas estão, de alguma forma, buscando se mover para ir para uma nova situação, essa nova situação com certeza tem menos energia, porque os sistemas eles têm energia potencial elétrica
armazenada, e essa energia se transforma em energia cinética caso algo esteja ali, né, disponível para essa mudança, ou seja, caso uma das cargas esteja sujeita a uma força elétrica. Quando as cargas vão para a superfície, as cargas já não estão mais sujeitas a forças elétricas capazes de mover essas cargas na estrutura da esfera. Então elas vão para a superfície mais externa e ficam lá, porque é desse jeito que elas ficam mais estáveis. Mais estáveis significa menos energia. Para que eu estou com essa conversinha? Ora, para te convencer de que numa esfera carregada, o potencial elétrico é calculado como K, que é a constante universal da eletrostática, a constante de Coulomb para o vácuo, que a gente admite aqui que o meio é o vácuo, porque se fosse outro meio, ele iria falar a esfera imersa na água, a esfera mergulhada em óleo, né? Seriam situações muito específicas e definitivamente não é disso que nós estamos falando aqui. Então a gente usa o K, que é a constante aí eletrostática, vezes a carga é a carga Q, né? A carga que essa esfera tem, dividido pela distância da carga até algum lugar. Como é que é isso? Ora, se as linhas de campo elétrico se espalham de maneira radial, ou seja, como se fossem raios de uma esfera, é bastante razoável imaginar que um observador, olhando essa esfera de longe, veja essa esfera como se ela fosse um pontinho. E onde está esse pontinho? No centro da esfera. Então, a fórmula para calcular o potencial na esfera carregada é K vezes Q dividido pelo raio da esfera. Eu não tenho espaço aqui para poder calcular isso, porque a matemática que calcula isso é uma matemática que nós não temos no ensino médio. Então, é provado matematicamente que o efeito das cargas localizadas no centro da esfera, como se elas fossem um pontinho, tem o mesmo efeito eletrostático das cargas distribuídas na superfície da esfera. Beleza? Então, só para a gente não ficar botando dados aqui e falar que eu tirei essas coisas da cartola, porque não foi. Beleza? Então, a gente tem que o potencial da esfera é esse. Como assim potencial da esfera? É o potencial, vai ser medido em volts, na superfície da esfera, em qualquer ponto dentro da esfera, em qualquer ponto de qualquer lugar da esfera. Por quê? Porque se qualquer ponto da esfera tivesse um potencial diferente do potencial na superfície da esfera, nós teríamos movimentação de carga, porque de potenciais diferentes vão fazer que as cargas elétricas sofram força elétrica, porque a força elétrica aparece quando existe um campo elétrico. Só existe campo elétrico se houver potenciais diferentes. Então, olha quanta coisa eu falei aqui. Uma esfera carregada tem todos os potenciais de todos os seus pontos internos e externos, seja ela maciça ou oca. Tem todos esses pontos no mesmo potencial. Se o potencial é igual, o campo elétrico em todos os pontos internos da esfera é zero. E a consequência principal disso, cargas elétricas não devem se mover na superfície da esfera depois que ela atingiu o equilíbrio. Afinal de contas, nós já concordamos que todas as cargas vão para a superfície. Beleza? Meio esquisito, desce meio quadrado a primeira vez que a gente mastiga isso, mas vou fazer outros para a gente poder entender isso aí com naturalidade. Beleza? Vamos fazer o cálculo. Qual é o cálculo? Cálculo do potencial elétrico dessa esfera de 1 metro de raio carregado com a carga de 100 nanocoulombs. Beleza? Vou fazer esse cálculo. K, 9 vezes 10 a 9. De onde eu tirei isso? Do enunciado. Está escrito. Beleza? Carga da esfera, 100 nanocoulombs. 100 vezes 10 a menos 9. Beleza? Dividido pelo raio da esfera, que é o raio de 1 metro. Beleza? 100 centímetros é o mesmo que 1 metro. Então, simplificando, 10 a 9 vezes 10 a menos 9 dá 1. 9 vezes 100 dá 900. 900 volts. Então, o que significa isso aqui que eu acabei de calcular?
o potencial elétrico de uma esfera de 1 metro de raio carregado com carga de 100 nanocoulombs, carregada com carga de 100 nanocoulombs, é igual a 900 volts. Beleza? Meio esquisito esse número, meio sem sentido. Talvez a gente saiba aí que a nossa tomada tem 220 volts e fique um pouco impressionado com esse número, achando que ele é meio grande, e é mesmo. Mas é isso que a gente tem, a quantidade de energia envolvida leva a esses números, beleza? Então, o primeiro passo está aí. O que eu vou fazer agora? Calcular o potencial da segunda esfera. Vamos ver se aqui vai fluir mais naturalmente. Olha lá, como é que é essa segunda esfera? A segunda esfera é menorzinha, ela tem um raio aí, ó, de 0,25 metro. Então, o raio dessa esferazinha aqui, ó, que é o raio de 25 centímetros, também conhecido como 0,25 metro, 1/4 de metro. Beleza? Essa esferazinha menor, ela está carregada com a mesma carga da esfera grande, que é a carga de 100 nanocoulombs. Beleza? Então, vou calcular esse potencial. Potencial da esfera 2, K, que é a constante eletrostática, vezes a carga, dividido pelo raio da esfera 2. O K é 9 vezes 10 a 9. A carga da esfera é a mesma, 100 nanocoulombs, 100 vezes 10 a menos 9. E o raio, 0,25. Então, resolvendo aqui a continha, 10 a 9 vezes 10 a menos 9 dá 1. 9 vezes 100 dá 900. 900 sobre 0,25 é o mesmo que 900 vezes 4, porque 0,25 é 1/4. 900 dividido por 1/4, 3.600 volts. Tá aí. Joguei aí esses números. Pronto, já resolvi um pedaço do problema. E é isso. Vamos discutir esses números? Ora, eu tenho uma esfera com carga de 100 nanocoulombs. Ela tem raio de 1 metro. Eu pego esses mesmos 100 nanocoulombs e ponho numa esfera menor. Essa esfera menor tem um potencial elétrico maior do que o da esfera anterior. Significa que a energia armazenada numa esfera pequena é maior do que a energia armazenada se a esfera for grande para a mesma quantidade de carga. Significa que acomodar carga numa esfera pequena requer mais energia do que armazenar carga numa esfera grande. Esse é o significado. É claro, né? É claro, porque se você tem cargas numa esfera grande, elas estão distribuídas. Lembra que a gente concordou lá no primeiro passo, totalmente despretensioso, que a esfera grande ela teria a carga elétrica distribuída ao longo de sua superfície, uma superfície grande. As cargas estão mais distantes. Na hora que eu coloco a mesma carga numa esfera menorzinha, é como se eu tivesse que espremer, e estou espremendo mesmo. Estou espremendo a repulsão eletrostática entre as cargas. Então eu gasto mais energia para poder botar esse tantão de carga 100 nanocoulombs numa esfera pequenininha, uma esfera de 25 centímetros de raio. Beleza? Então acredito que essa aqui seja a primeira conclusão interessante. Esferas pequenas com carga elétrica vão acomodar mais energia do que uma esfera grande com a mesma quantidade de carga. Beleza? Isso aqui abre espaço para uma pergunta interessante que o problema não fez, mas que serve para o nosso próximo capítulo. Ele propõe aí a situação em que você liga as duas esferas por meio de um fio condutor. Vou fazer esse desenho de novo. Então, espera aí, relaxa que eu tenho um plano. Está aqui. Olha só, está aqui a sua carga, a sua esfera de 1 metro de raio com carga de 100 nanocoulombs. Então está aqui, ó, carga Q1 igual a 100 nanocoulombs. Aí eu tenho uma esfera menor, que está bem aqui, ó, com a mesma carga de 100 nanocoulombs. Está aqui, 100 nanocoulombs. É a carga da segunda esfera. Beleza? Então eu vou pegar essas duas esferas e vou ligar por meio de um fio. Qual é a pergunta que eu quero te fazer agora? A carga elétrica vai fluir da esfera 1 para a esfera 2
Ou ela vai da esfera 2 para a esfera 1? Ou ela não vai para lugar nenhum? Essa pergunta poderia ser um problema por si só. Você tem duas esferas com a mesma carga. Uma esfera grande, uma esfera pequena. Na nossa figura está assim. Uma esfera grande e uma esfera pequena. A esfera grande tem a mesma carga da pequena. Se eu ligar as duas por meio de um fio, a carga vai fluir entre elas, porque o fluxo de cargas não depende do tanto de carga que tem armazenado, mas do potencial elétrico das esferas. Veja, eu tenho a esfera grande com um potencial de 900 volts e eu tenho a esfera pequena com um potencial bem maior, de 3.600 volts. Isso aqui foi uma dívida que eu deixei com vocês, minha com vocês, lá na primeira aula, quando a gente veio e falou, vamos pegar duas esferas e aí a gente carrega eletricamente e elas vão trocar cargas entre si. Aí eu falei para vocês que quando as esferas são iguais, realmente existe um equilíbrio e as cargas vão se distribuir igualmente entre elas. Aqui não. Quando as esferas são diferentes, quando elas têm tamanhos diferentes, quando os objetos têm tamanhos diferentes, e as cargas elétricas vão se distribuir nesses dois objetos, a distribuição de cargas não vai ocorrer para ter equilíbrio da quantidade de cargas, mas para ter equilíbrio do potencial elétrico. E é claro que a gente não falou isso na primeira aula, porque a primeira aula a gente não sabia ainda o que era potencial elétrico. A gente só imaginava que realmente existia uma relação de equilíbrio ali, e de fato existe. Se as esferas fossem iguais, com cargas iguais, elas já estariam em equilíbrio e nenhuma carga seria trocada caso elas entrassem em contato. Dado que as esferas são diferentes, elas ficam com com elétrico diferente. E devido à diferença de potencial elétrico, que os livros vão usar com a famigerada, que eu detesto, famigerada sigla DDP, diferença de potencial. Você vai ver os livros usando isso aí para nos importunar. Toda vez que eu tiver diferença de potencial entre dois pontos e prover um meio condutor entre eles, vai haver fluxo de cargas. Esse fluxo de carga será chamado no nosso próximo capítulo de corrente elétrica. Beleza? Aqui no nosso sistema nós temos uma esfera com potencial de 900 volts e uma outra esfera com potencial... a grande está de cá, a pequena está de cá. Uma esfera grande com potencial de 900 volts e a esfera pequena com potencial de 3.600 volts. O que vai acontecer? Fluxo de carga entre elas. O que eu tenho que fazer? Calcular a carga final entre elas. Beleza? Para fazer esse cálculo, eu vou desaparecer por um instante para a gente usar esse pedacinho aqui para fazer os cálculos. A ligação do fio entre as duas esferas vai provocar uma troca de cargas entre elas e, no final, as duas esferas vão ter o mesmo potencial elétrico. Então, se eu tinha um potencial 1 na esfera 1 de 900 volts, depois do contato ela vai ficar com outro potencial, que eu vou chamar de V1'. A esfera 2 também, ela está agora com potencial de 3.600 volts, mas depois ela vai ficar com um novo potencial, V2', que eu posso não saber quanto é agora, mas eu tenho certeza que o potencial final da esfera 1 vai ter que ser igual ao potencial final da esfera 2, porque afinal de contas, se chegou no final, significa que está em equilíbrio eletrostático, e se está em equilíbrio, as duas ficam com o mesmo potencial. Nós já sabemos calcular potencial elétrico, nós vamos usar K vezes a carga da esfera 1. Que carga da esfera 1? Que carga? A carga final da esfera 1. A carga que ela vai ter no final, depois de fazer todas as trocas. Beleza? Então, K vezes Q1, que é a carga da esfera 1 final, Q1', dividido pelo raio da esfera 1, que eu já sei que é 1 metro, é igual a K, que é o potencial da esfera 2, vezes a carga final da esfera 2, dividido pelo raio da esfera 2.
Aqui a gente já vê que K dividido por K dá 1, e a gente chega num equacionamento interessante, em que a gente coloca a carga Q1' dividido por 1 igual a Q2' dividido pelo raio da esfera 2, que é 0,25, também conhecido matematicamente como 1 sobre 4. Para que eu escrevi isso? Para dizer que a carga final da esfera 1 tem que ser igual a Q2 sobre 1 quarto, que é 4 vezes a carga da esfera Q2 no final. É claro, né? É claro. Vamos falar nesses números? Eu tenho uma esfera pequena. Eu tenho outra esfera grande. Essa esfera aqui é 4 vezes maior que essa pequenininha aqui. Então, a grande é 4 vezes maior que a pequena. Então, se elas entrarem em equilíbrio, a grande vai ter 4 vezes mais carga do que a pequena. É isso que está escrito aí. Por isso é tão difícil botar carga na esfera pequena. Por isso é tão difícil espremer carga na esfera pequena. Vamos continuar. Ora, outra coisa que eu tenho certeza é que a carga da esfera 1 no final, somada com a carga da esfera 2 no final, isso aqui tem que dar 200 nanocoulombs. Por que eu tenho certeza disso? Ora, porque carga elétrica não nasce, não morre, não tem filhote. Se eu tenho 100 nanocoulombs numa esfera, 100 nanocoulombs na outra, o sistema tem 200. Então, esses 200 vão se distribuir aí nas duas esferas, né? Então, a soma dá 200. De forma que a esfera 1 fica com 4 vezes mais carga que a esfera 2. Substituindo aqui, ó, matematicamente, nem é tão difícil fazer essa continha, ó, até eu faço. 4 vezes a carga da esfera 2, que é igual a 1, né? Somada com uma vez a carga da esfera 2, isso aqui dá 5 vezes a carga da esfera 2 no final. Isso aqui tem que dar 200. 200 dividido por 5, também conhecido como 40. 40 nanocoulomb é a carga final da esfera 2. Significa que sobrou quanto para a esfera 1? O que falta para completar 200, que nada mais é do que 160 nanocoulomb. Esse N ficou parecendo um M, né? Deixa eu parecer um N aqui. 160 nanocoulombs. Ou seja, no final, a situação que eu tenho é a esfera 1 vai ficar com 160 nanocoulombs. Aí eu não consigo escrever nesse pedaço aqui. Nanocoulomb. E a outra esfera vai ficar com 40 nanocoulombs. É isso que vai acontecer no final. A esfera pequena vai ficar só com 40 nanocoulombs e a grande vai ficar com 160. Beleza? Sabe o que é mais legal disso tudo? Se você pegar a carga e dividir pela área, você vai ver que no final, depois do equilíbrio, as cargas ficam mais concentradas na esfera 2 do que na esfera 1. Isso é chamado de poder das pontas. É por isso que a ponta do para-raio é uma ponta bem fininha. E isso significa que as cargas elétricas vão se acumular nas pontas. Não quer dizer que as pontas vão ter mais quantidade de carga. Elas vão ter maior densidade. Tipo assim, imagina uma sala. A sala de aula onde você se encontra aí agora. Imagina essa sala com 100 pessoas. Muito concentrado, né? Agora você faz o seguinte. Pega 200 pessoas, o dobro do tanto de gente, em vez de ficar aí na sua sala, vai para o pátio. Vai para uma quadra de esportes. Essas 200 pessoas são mais pessoas que na sala. Na sala só tem 100. Mas elas estão menos concentradas se elas estiverem na quadra de esporte do que 100 pessoas dentro de uma sala de aula. Então, 100 pessoas em uma sala de aula é maior densidade do que 200 pessoas numa quadra de esporte. É isso que acontece aqui. A esfera 2, que é a pequenininha, ela no final ela só vai ter 40 nanocoulombs, mas 40 nanocoulombs é muito junto do tamanho dela.
Porque ela tem 1/4 do raio da grande. Né? Se for colocar aí a área externa dela, é 1/16 da área externa, porque a área depende do raio ao quadrado, né? A área da esfera, 4πr ao quadrado. Né? Então, a gente tem aí a concentração na ponta, né? Isso é chamado de poder das pontas. Poder das pontas. E aí um último número que não foi perguntado no exercício, mas que eu acredito que vai ser interessante para a gente poder avaliar a situação que nós temos aqui, é qual é o potencial elétrico dessas esferas aí no final, né? Qual é o potencial elétrico de equilíbrio, né, delas. Eu posso fazer Kq sobre D, sobre raio, né, para qualquer uma das esferas que eu espero encontrar o mesmo valor. Vou fazer para a esfera 2. Ó, qual é o potencial da esfera 2 no final? O potencial da esfera 2 no final é K, 9 vezes 10 a 9, vezes a carga dela, 40 nanocoulombs, 40 vezes 10 a menos 9, dividido pelo raio, 1/4 de metro. Então, fazendo a continha aí, a gente faz 10 a 9 vezes 10 a menos 9 como sendo 1. Então, o potencial final da esfera 2 vai resultar em exatamente 1440 volts. 1440 volts. Se você fizer para a esfera 1, é esperado que você encontre aí de fato o mesmo valor. Esses números aqui, eles abrem espaço para uma discussão interessante de que não dá para ficar improvisando em questão de eletrostática. Né? A gente tem aí uma noção interessante, pensou lá, pega uma esfera, pega outra, aí a carga se distribui. Quando os raios são diferentes, o fato de você ter essa proporcionalidade inversa entre o potencial e o raio faz que as coisas não sejam tão simples de você fazer assim como meia dúzia de regrinhas de 3. Né? Veja, como é que você vai pegar 900, 3.600, juntar os dois e falar que no equilíbrio dá 1.440? Que média que tu vai fazer aí? Né? Claro que dá para fazer pensando dessa forma, porque são inversos e existem outras ferramentas matemáticas para fazer isso, mas não é a regrinha de 3 que se usa lá para fazer distribuição de dinheiro do filho em proporção com a idade, entendeu? Então as coisas são um pouco diferentes aqui. Então nada de improviso. Compreenda os conceitos. Guarde a ideia central. Potencial Kq sobre R, potencial da esfera. Beleza? Outro conceito interessante. As cargas vão para a superfície. Porém, se você tiver um objeto que não é esférico, a parte mais pontuda desse objeto vai ter uma densidade de cargas maior. Qual o nome disso? Poder das pontas. Nos vestibulares exploram isso, inclusive com esferas, colocando diversas esferas simulando uma ponta, beleza? Um modelo de ponta seria várias esferas. Outra coisa interessante, e essa vamos usar no nosso próximo encontro. Dois objetos com potenciais elétricos diferentes caracterizam diferença de potencial. Quando nós temos diferença de potencial, caso você forneça um meio condutor entre esses dois pontos com diferentes potenciais elétricos, vai acontecer fluxo de cargas com o objetivo de equilibrar esses potenciais. Se você tiver um dispositivo, um mecanismo, uma coisa que mantém essa diferença de potencial, o fluxo de cargas vai acontecer de maneira contínua, vai acontecer continuamente. E se você conseguir um meio com dois potenciais diferentes, dois valores de potencial elétrico diferentes, e fizer a manutenção dessa diferença, você acabou de inventar a pilha, a bateria, a hidrelétrica, a fonte e todo o resto que a gente chama de fonte de tensão. Beleza? Então, uma diferença de potencial, caso seja colocado um meio condutor, vai provocar o fluxo de cargas. E esse fluxo de cargas vai ter um nome, corrente elétrica, que é o tema do nosso próximo capítulo. Beleza? Valeu pela atenção. Espero aí que a gente tenha conseguido falar de maneira completa sobre os assuntos da eletrostática. Claro que a gente não tem a pretensão de esgotar o assunto, porque ele não acaba nunca. No entanto, a gente trouxe todos os tópicos aqui e agora está com você.
botar a mãozinha na massa, fazer exercício, resolver questões para que você consiga consolidar esses conceitos. Valeu, falou!